dúzia de amém. Louvado seja por esses amém, né? O livro de Tiago diz no capítulo 5, no versículo 3, ele fala assim: se alguém está sofrendo, que ore, mas se alguém está alegre, que cante louvores. Né? E é nesse espírito que a gente começa esse culto. Eu convido a igreja para ficar de pé, e a gente vai orar ao Senhor, agradecer pela presença dele aqui nessa noite, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela alegria que nós temos de estarmos na Tua casa. Obrigado, Pai, por cada pessoa que aqui chegou. Obrigado, Jesus, porque nós estamos vindo de uma semana totalmente diferente, ó Pai, totalmente nossa. Somente o Senhor sabe como que foi a nossa vida até aqui. Nós queremos abrir as nossas bocas, ó Pai, para entoar louvores ao Senhor, porque o único que é merecedor de receber a nossa adoração é o Senhor, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Obrigado porque esse culto que só existe por causa do Senhor, ó Pai. Então, sinta-se à vontade na sua casa e usa-nos, ó Pai, para falar do que o Senhor espera que seja falado aqui nessa noite. E que cada um de nós, ó Pai, possamos sair daqui com a nossa vida transformada, Jesus, porque o Senhor está aqui nessa noite. Amém? Amém. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales,
cantar uma música agora chamada Vida na Vida. Quantos conhecem essa música aqui? É uma composição nossa. Poucas pessoas conhecem. Então a gente vai adiantar o coro para vocês. Vou pedir para colocar o refrão da música ali. No refrão a gente tem uma frase que ela é cantada pelos homens e as mulheres completam. Obrigado, Senhor, por me salvar. Quero falar de ti. Obrigado, Senhor, e fazer do teu amor. Facinho, né? De novo. Obrigado, Senhor, quero falar de ti. Obrigado, Senhor, e fazer do teu amor. Como é grande o amor do Pai por nós, entregou seu Filho em nosso favor, conduz os nossos passos, abre os nossos olhos, pela fé seguimos em sua direção. Obrigado, Senhor, quero falar de ti. Obrigado, Senhor, e fazer do teu amor vida na vida. Herdeiros somos e aprendemos a caminhar rumo a Cristo como filhos, obedecer tua vontade, tua palavra, verdadeiros filhos anunciando teu amor. Obrigado, Senhor, quero falar de ti. Obrigado, Senhor, e fazer do teu amor vida na vida, vida na vida, vida na vida, vida na vida. Amém. Poder sentar. Amém. Boa noite a todos. De novo, né? Você já deu um abração em quem está do teu lado aí? Apertou a mão forte de alguém nesse friozinho? Fica fácil, né? Quem tem mão gelada? Quem tem mão gelada? Quem tem mão gelada aí? Mão gelada, mão gelada. Uma mão gelada para ser aquecida, por favor. Dá. Não, peraí, vamos fazer direito esse negócio. Fica em pé, deixa de ser sem vergonha e dá um abraço direito no teu irmão, né? Um abraço decente, um abraço de irmão. Faz de conta que você está na igreja de Jesus Cristo, onde as pessoas se amam. Oh! Fala assim, que bom que você veio. Muito legal. Ah, que coisa boa. Oh, rapaz, Deus te abençoe. Amém. Pode sentar. Obrigado. O Vaguinho aqui começou esse culto em oração e a gente sempre tem orado por vocês. Essa oração é uma das marcas desse ministério, né? A gente gosta de acolher as pessoas, mas a gente gosta de orar pelas pessoas, né? E lá na nossa entrada você ganhou também um presentinho. Esse presente é um oferecimento do nosso amigo Zé, que está aqui hoje à noite. Ele, vem cá, Zé, vem cá, você tem aqui um tempo para nos explicar por que você está presenteando a gente nessa noite. E
Seja bem-vindo também. O Zé é nossa mais nova aquisição na nossa célula. Aquisição é legal, hein? Boa noite, pessoal. Meu nome é José Antônio, né? E JA, eu creio que eu estou no lugar certo, né? Bom, vocês receberam um presente como esse, né? Eu tenho uma sugestão, uma dica para dar. Para quem é inibido, quer falar sobre Jesus com as pessoas, conversar, mas não se sente articulado, tem um pouco de timidez, né? Se vocês pegarem uma devocional como essa, embalar desta maneira e fizer isso aqui... Oh, muito obrigado. Esse gesto vai gerar uma possibilidade de haver diálogo, interesse de quem ganhou, porque todo mundo gosta de ganhar um presente, né? E isso aconteceu comigo. Eu era inibido, não tinha articulação e comecei a presentear. E isso me ajudou bastante. Se vocês tiverem interesse em adquirir, custa R$ 1,70. Eu compro direto da editora. Da Rádio Direto da Transmundial. editora, tá legal? Muito obrigado pela oportunidade. Deus Amém. abençoe a todos. Amém, amém. Obrigado pelo presente, Zé. Tá aqui o nosso já. É só para você entender, né? Para o Zé poder comprar nesse preço, eu acho que precisa ser um mínimo de 1.000, né, Zé? Ou não? Comprou 1.000. Então, se você quiser se juntar a ele, às vezes você quer, eu quero 50, eu quero 30 e tal. Conversa com ele que facilita esse bolo para ele comprar lá e dá de presente para pessoas. Você fica com os teus, ele fica com outros, e a gente vai ganhando almas aí na nossa cidade. Amém, gente? Então tá bom, joia, joia, joia. A gente queria conhecer agora os nossos visitantes, pessoas que estão pela primeira vez com a gente aqui. Primeira vez que você veio, alguém te convidou, você viu na internet o nosso culto, ficou sabendo dos jovens adultos e veio pela primeira vez. Deixa a gente te conhecer, vai. Fica em pé um pouquinho, vamos pagar um mico junto com o Vaguinho. Se o Vaguinho feio do jeito que tá em pé aqui na frente, imagina você que é bonito, né? Olha só quanta gente. Vamos aplaudir os nossos visitantes, galera? Eba! Fica em pé um pouquinho. Você já ganhou um abraço assim de alguém que estava aí do teu lado no começo do culto, mas eu vou pedir agora um abraço especial. Então, missão para os de casa, o povo de casa, levanta. Eu queria pelo menos assim uns 2 ou 3 abraços daqueles bem gostosos na vida desse camarada, dessa camaradinha aí, porque eles são especiais. Coisa boa. Quanta gente visitando a gente. Que gostoso, que gostoso. Aleluia, né? Enquanto vocês terminam de ganhar os abraços, vou chamar aqui para frente a nossa equipe missionária que vai apresentar hoje algumas coisas novas. Vem para cá, Fabrício, não sei quem mais está da equipe aí. A gente vai conhecer algumas coisas. Agora, você recebeu aí uma fichinha, visitante. Se você puder, deixa com a gente depois esse papelzinho preenchido, se você quiser, para a gente poder entrar em contato contigo, tá bom? Fabrício, nosso baterista de 300 anos atrás, né? Naquele tempo o Fabrício tinha cabelo ainda, né? E já foi uma pessoa que ajudava os jovens adultos, que ajudava a obra de Deus, uma pessoa boa, já foi alguém especial para nós. Agora, é isso aí que sobrou, gente. Fala aí, Fabrício, ser nosso querido sempre, né? Para quem não sabe, esse camarada aqui, além de ser um dos nossos amigos queridos, missionário agora também, ele vai contar para vocês daqui a pouco, ele é um dos responsáveis por toda a parte de... como chama isso? É informática ainda que fala? Tá bom. O TI, né? O TI é mais legal, né, gente? Onde você trabalha? Trabalha no TI. Informática parece coisa de jovem adulto, né? Fabrício é o cara ali, junto com o Renan e com outros, né? Ele faz acontecer um monte de coisa aqui na igreja. Fala, Fábio. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. A gente vai começar, na verdade, mostrando um videozinho. Em março, eu, junto com a Raide e com a Amanda, junto também com o Toninho, que trabalha aqui na PIB, e o Túlio, que também já foi dos homens, enfim, também aqui da PIB. A gente fez uma viagem missionária de uns 10 dias para a Amazônia, e aí a gente pediu essa abertura para estar mostrando um pouquinho do que foi
essa viagem para nós e depois a gente comenta algumas coisinhas a mais aí em relação a isso, ok? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Você é feliz, Jocineia? Sou. Então, manda um recado para as nossas, para minha esposa e para as mulheres da nossa célula lá em Curitiba. Permaneça na fé, firme, forte, amando cada vez mais a obra de Deus. E é só. Olha a chuva chegando. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aqui é o Lago do Romão, acabamos de chegar, saímos de lá, pegamos essa chuva que você está vendo. São mais ou menos quase uma horinha, meia horinha de barco. E a chuva é assim, olha só. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou meu. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra... Já estou ficando preocupada, está chegando o dia de voltar e eu já quero saber quando que vai vir as mulheres para participar aqui de uma outra turma, né? Fazer bonito, não é possível? Um beijo. Eu convido aí a galera aí, os amados irmãos lá daí de Curitiba, vir aqui também, ter um prazer aqui em Centenário, comer uma tapioca, visitar as comunidades. Então, está feito o convite aí. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.
Às vezes é difícil resumir, né? 10 dias que a gente passou lá em quase 5 minutos, né? A gente tentou mostrar um pouquinho do que é a vida difícil daquele povo, para nós que estamos acostumados com uma vida bem mais tranquila por aqui, mas uma vida que para nós parece difícil. Claro que é difícil, mas a gente ora com eles lá e eles agradecem pela chuva, agradecem pelo sol, por ter a casinha deles lá. E vendo esse vídeo eu não consigo, mesmo eu fazendo esse vídeo, mesmo vendo esse vídeo todas as vezes, me dá essa emoção de saber que tão pouco a gente faz, não só por eles lá, mas por outras pessoas. A gente pode fazer um pouquinho só. Se cada um fizer um pouquinho, pode ser tanto, né? Então é um povo que realmente precisa de ajuda, e é um povo que não só precisa de falar de Deus, antes disso precisa de uma ação social, precisa de ajuda, precisa de educação, que não tem. O governo simplesmente não chega lá, né? Não tem aula porque o governo não mandou diesel para ter luz na escola, né? Numa região da Amazônia onde mais de 40 mil comunidades existem lá registradas, comunidades que às vezes são uma casinha, ou às vezes uma vila um pouquinho maior, como a Vila Centenário, onde a gente foi, né? O Lauro e o Sérgio e a Laura, que são essas duas últimas pessoas que falaram ali um pouquinho, convidando a gente para ir para lá de volta. Eles são os missionários que moram na Vila Centenário, que nos receberam e nos hospedaram lá de forma assim absurdamente acolhedora, né? Então, enfim, a gente não vou me estender muito, porque dá para ficar algum tempo aqui falando, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, entre em contato com a gente, né? A Raide e a Amanda vão estar aí até o final. Às vezes quer conversar um pouquinho mais, saber o que mais, como foi, quer dar uma olhada no vídeo, tem uma cópia, tem um vídeo um pouco mais longo na internet, enfim. Quem puder ajudar, quem sentir no coração de orar, ora. A oração já é mais do que suficiente. Sentir no coração de poder ajudar financeiramente, ajude. A gente já está começando a planejar a nossa viagem de março de 2016. A gente quer estar lá novamente e tentar fazer mais um pouquinho. Eu fui a primeira vez, acho que vocês foram a primeira vez também. O Toninho já foi 5, 6 vezes para lá. E eu voltei assim com uma sensação de eu não fiz nada. Essa é a sensação. Quero fazer mais. Você se apaixona por ir para lá. Estava conversando com a Amanda, por várias vezes a gente sentiu no coração de não vir embora, de ficar lá, porque é tanta coisa para fazer. Chuva, a gente pegou uma semana de chuva. Lá é tudo por barco, meia hora, 40 minutos de barco embaixo de chuva. Para a gente chegar em Vila Centenário, a gente viaja em torno de 12 horas de barco ida, mais umas 16 horas de barco volta, né? Então é tudo muito difícil, tudo por barco, tudo bem precário, não tem higiene, não tem banheiro, enfim. Então quem realmente sentir no coração de poder estar ajudando e poder conhecer um pouquinho mais aí, né? A gente precisa, inclusive, para o ano que vem, médico, né? A Raide é médica, foi com a gente, mas quem, às vezes, eu quero ir, quero conhecer, quero ir lá fazer alguma coisa. A gente precisa de médico, a gente precisa de pessoas para falar sobre higiene, a gente precisa de pessoas para alcançar a juventude que está lá, né? Agora, em setembro, vai ter um retiro para crianças, com 150 crianças, que os missionários que estão lá, são 4 casais, estão organizando, né? Então eles também pediram ajuda financeira, custa R$25 por criança, para poder manter essa criança um final de semana no local lá onde eles têm retiro, né? Então às vezes você sente no coração, eu quero adotar essa criança, quero pagar para que uma criança possa ir lá ouvir um pouquinho de Deus, custa R$25. Então assim, a ideia é essa, quem sentir no coração de poder ajudar, e eu realmente incentivo, faça missões uma vez na vida, pegue uma viagem dessa e vá uma vez, que você vai voltar completamente diferente. Obrigado, pastor. Obrigado, Vaguinho. Amém. Então a gente vai convidar você para ofertar agora, né? Se você deseja fazer uma oferta para missões, por favor, use um envelope. A nossa equipe de integração vai te ajudar a ter um envelope na mão. E se você vai ofertar para outra coisa, porque às vezes são tantos projetos que tem no coração, né? Ou se é uma oferta, o seu dízimo, enfim. Você que é da casa, você que é de Deus, já sabe do que a gente está falando. Participa junto com a gente nessa obra maravilhosa de Deus. E aqui na frente tem uma caixinha na cadeira, aqui embaixo
você coloca ali o seu envelope e depois a gente faz esse recurso chegar no lugar certo. Vamos adorar ao Senhor enquanto você sai do seu lugar espontaneamente. Agora, antes da gente ofertar, a gente podia orar por esses caras, né? Por essa obra maravilhosa, por essa missão tremenda. Vamos orar pela vida deles, né? Equipe, dá para vocês virem aqui na frente de novo? Pode ser? Heidi está aqui, né? Querida nossa. Fabrício de novo, isso. A gente sabe que tem mais gente na equipe. Gente, sabe como é que funciona a pregação do evangelho lá em massa? Eles colocam uma corneta. Quem já ouviu falar do carro do sonho? Quem mora ali no Água Verde, Vila Isabel, você já teve vontade de matar aquele camarada do carro do sonho, né? Hã? Mas lá eles usam uma corneta parecida com essa, presa numa árvore de não sei quantos metros, e colocam a mensagem do pastor Pascoal para tocá-la. E como é que é, Fabrício? E aquilo fica lá tocando a mensagem, e as pessoas escutam aquilo a quilômetros. 4 quilômetros na mata, as pessoas escutam a vozinha do pastor Pascoal lá, tremendo, lá longe. E são abençoadas, se convertem, entregam a vida para Jesus. É uma coisa linda, gente. Aham. Glória a Deus, né? Aleluia. Vamos orar por eles. Queria pedir que um de vocês viesse aqui, nesse microfone da frente aqui, e orasse por essa equipe. Pode ser? Um irmão, uma irmã. Isso. Pode ser um irmão cabeludo também, não tem problema. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui diante da Tua santa presença, pois Tu és santo, Deus. Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, chegamos confiadamente diante do trono da Tua graça, Senhor, aonde correm rios de águas vivas, Senhor, aonde graça e misericórdia, Senhor, são derramados sobre as nossas vidas, Senhor, assim como diz a Tua palavra, Senhor, que quando buscamos o Senhor de todo o coração, achamos o Senhor, Pai. Neste momento, Senhor, nós queremos clamar, Senhor Deus, Senhor, por todas as pessoas responsáveis por esse projeto no Amazonas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz, Senhor Deus, que poucos são os ceifeiros, Senhor, mas Tu és o Senhor da ceifa, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, Deus, se existe alguém aqui neste lugar, Senhor, que, como diz a Tua palavra, se hoje ouvir a voz do Teu Espírito, que não endureça o coração, Senhor, que esteja, Senhor, de pé, Senhor, para ser comissionado, Senhor, a ir fazer a diferença neste local, Senhor. Pai, levanta pessoas neste lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Tu és o dono de todas as coisas, Deus. Sopra o vento do Teu Espírito, Senhor, como diz a Tua palavra, dos 4 cantos da terra, Senhor, e ajunta pessoas, Senhor, para que venham edificar o Amazonas, Senhor, para que o Amazonas, Senhor, seja do Senhor Jesus Cristo, Pai, que a Tua palavra seja pregada, que vidas sejam salvas, Senhor, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, Senhor Deus, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, a palavra do Senhor também diz em Romanos, Senhor, Pai, como ouvirão se não há quem pregue, Senhor? Deus, em nome de Jesus, como crerão, Senhor, se a Tua palavra não está sendo pregada? Deus, levanta homens e mulheres, Senhor Deus, que não estão, Senhor, arraigados no presente século, Senhor, buscando somente, Senhor, aquilo que lhe é, Senhor, agradável, Senhor, aquilo que vai fazer bem para as suas vidas. Mas, Senhor, como diz a Tua palavra em Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus, é o Teu Espírito Santo que nos move, que nos faz existir, Senhor,
é aquele, Senhor Deus, que nos dá a palavra revelada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos daquilo, Senhor Deus, que é do alto, Senhor, que a gente não olhe para as coisas da terra. Nós vivemos, como diz Jesus, Pai, neste mundo, mas não somos deste mundo, somos peregrinos, e se fomos, Senhor Deus, tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, estamos já comissionados, como diz o Senhor, ide pregar o Evangelho a toda criatura, indistintamente. Senhor, em nome de Jesus, que todas as amarras, todas as ciladas, toda mentira, todo o engano de Satanás, Senhor, seja quebrado pelo poder do nome de Jesus, Pai. Pois nós sabemos que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo mal nas regiões celestes. Espírito Santo, só Tu tens todo o poder. Senhor, derrama do Teu poder. Senhor, converte os nossos corações, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, que a gente ame ao próximo verdadeiramente, que sejamos, Senhor, como disse uma vez o pastor Adriano, Senhor, lá, Senhor, na igreja do Barreirinha, que sejamos como aquela igreja de Atos dos Apóstolos, aonde nós nos amamos, aonde nós nos respeitamos, aonde nós ajudamos um ao outro, seja financeiramente, seja espiritualmente. Senhor, a palavra do Senhor diz que quando há dois, Senhor, é melhor do que um, porque, Senhor, quando um cai, o outro levanta. Que sejamos essa igreja, porque o Senhor Jesus está voltando para buscar uma igreja santa, imaculada, sem ruga. Nós Te agradecemos pela vida do Fabrício, da Raide, da Amanda, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, dar uma medida sacudida e transbordante, recalcada, como diz a palavra do Senhor, Pai, sobre a vida deles. E que, Senhor, cada dia mais, Senhor Deus, a gente olhe para as coisas do alto, do Teu reino, porque elas são o que verdadeiramente importa nas nossas vidas, Pai. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Em pé. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes:
Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor tem falado no nosso coração, Jesus. Tem levantado pessoas, ó Pai, para ir ao campo. Tão difícil para todos nós, ó Pai, tomar decisões. Mas nós queremos te agradecer, ó Pai, pelas pessoas que hoje já fazem missões, ó Pai. Mesmo que seja perto da sua casa, mesmo que seja no seu trabalho, mesmo que seja dentro da sua família, ó Pai, com seus parentes, próximos ou não. Mas eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor não tem deixado a tua palavra morrer e tem levantado pessoas, ó Pai, para mesmo pertinho estar fazendo missões. Mas também te agradeço, ó Pai, pelas pessoas que estão indo em outra cidade, outro estado, outro país, ó Pai, largando tudo, largando seus bens, largando seus entes queridos, ó Pai, para estar muitas vezes sozinho num lugar, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por cada uma dessas pessoas que se entregam no teu serviço. Te agradeço de maneira especial por cada oferta que foi entregue aqui nessa noite, ó Pai. Abençoa e abençoa grandemente, ó Pai. Quem contribuiu, quem não contribuiu, Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. E que esse dinheiro, ó Pai, possa ser bem empregado na tua casa. Quer seja em missões, quer seja na manutenção da tua igreja, ó Pai. Mas que esse dinheiro possa ser empregue na tua obra, Jesus. E é em teu nome santo que eu oro e agradeço, Jesus. Amém. Quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
ouças quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para mim. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Ainda bem que eu quero convidar o Tiaguinho, o pastor Tiaguinho, que vai trazer a palavra para a gente. De uma maneira especial, mais simbólica, eu vou pedir para você levantar a tua mão. A gente vai orar pelo Tiaguinho, colocar a vida dele na presença do Senhor. Amém? Pai, muito obrigado, Pai, porque até aqui nós já podemos ouvir a tua palavra, podemos sentir a tua presença, Jesus. Agora, de maneira especial, Pai, quero colocar a vida do pastor Tiaguinho nas tuas mãos. E que ele fale, ó Pai, escondido atrás da tua cruz. E que não apareça a ele, mas que resplandeça a tua luz aqui nessa noite, ó Pai. Que a palavra que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai, possa encontrar terreno fértil no coração de todos nós. E é dessa maneira que oramos, agradecidos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar lá. Gente, que gostoso estar aqui com vocês. Esse lugar está lindo demais. Vocês todos estão de parabéns. Essa semana ainda a gente estava, acho que numa reunião de pastores aqui com o chefe, né, com o pastor Pascoal. Ele elogiou o Adri e elogiou todos os jovens adultos que trabalharam nessa reforma aqui, porque realmente ficou lindo demais, tá? Vocês estão todos de parabéns, tá? Outro ambiente, lindo demais, gente, parabéns. Antes da gente começar aqui, o Ministério de Missões fez um vídeo especial, eles vão estar apresentando para a gente nesse momento, amém?
Glória a Deus. Amém? Já sai, gente. É para você orar aí, para você ser um intercessor. Hoje a gente vai falar nisso, né? Ficar em espírito de oração, isso aí, Dani. Vai ou a gente deixa para depois? Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Mas não tenham medo, ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação. Haverá fome e terremotos em todos os lugares. Mas isto é apenas o início das dores. Então, vocês serão odiados por causa de Cristo, e serão perseguidos e condenados à morte. Vocês trairão e odiarão uns aos outros, e muitos falsos profetas os enganarão. Pelo crescimento da maldade, o amor se esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Eis que vi um novo céu e uma nova terra, a cidade santa, Nova Jerusalém. Então, uma voz saiu do trono dizendo: Agora, a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E aquele que está sentado sobre o trono diz: Agora faço novas todas as coisas. Essa esperança precisa ser anunciada a todas as pessoas, porque ela representa a vida. Nas casas de repouso, muitas pessoas precisam crer em Jesus. Envolva-se em anunciar enquanto há tempo. Eles esperam a sua visita. Nas comunidades, muitas crianças necessitam conhecer a verdade. Venha contar as histórias de Jesus, ensinar brincando, se envolver cuidando e pastoreando as crianças. Nas praças, não desista de apresentar o amor de Cristo aos moradores de rua. Cumprindo o mandamento de Deus, fazei discípulos de todas as nações. Não substitua o ID por nada. Se você não pode ir ao Japão, vá até o outro lado da rua. Se não pode ir à França, pegue um ônibus e vá evangelizar na praça. No seu trabalho, vá até a mesa do seu colega e fale de Jesus. Se não pode ir na região amazônica, vá evangelizar ali no Esternac, na casa de repouso, na casa-lar, no hospital, na cadeia. Mas vá, não fique parado onde está. Não interprete o ID de Jesus de outra maneira. Ir significa ir mesmo. Vá enquanto ainda há tempo. A missão é para todos. Participe você também. Glória a Deus. Um salve de palmas para quem fez o vídeo. Ficou muito legal. Muito legal. E glória a Deus que tem tudo a ver com a temática de hoje que nós vamos estar trabalhando. E antes da gente orar aqui e começar a estudar um pouquinho da palavra de Deus, eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. E que a gente buscasse mais uma vez entender de Deus, abrir o nosso coração para Ele. Às vezes você está aqui com tanta coisa, com tanta preocupação. Eu queria te convidar agora a se desconectar de todas essas preocupações. Entrega isso na mão de Deus. E queria que você sintonizasse o teu coração, a sua mente em Deus agora. Deixasse Ele falar com você. Amém? Fecha teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado. É tão gostoso quando a gente está na Tua casa, quando a gente está na Tua presença, e a gente pode, como a gente tem feito aqui, Pai, te adorar, te agradecer, Deus, pelas lutas, pelas vitórias, porque sejam nas lutas ou nas vitórias, a presença do Senhor tem se feito real nas nossas vidas todos os dias. Nós queremos te exaltar, Pai, nesse tempo aqui, Pai, porque o Senhor é real, o Senhor está aqui conosco, e a nossa adoração ela é viva, porque ela chega ao teu altar e ela agrada o teu coração. Então, Deus, vem aqui nesse tempo, faz companhia conosco, e que o Senhor aceite todas as expressões de adoração das nossas vidas. Nesse tempo aqui, Pai, que possamos ouvir o Senhor falar,
que, como já foi falado, já foi orado aqui, Pai, que todos nós possamos se esconder e que o Senhor possa se erguer e falar com poder e autoridade. Porque, Pai, como Pedro entendeu certa vez, inspirado pelo Teu Espírito Santo, aonde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Hoje, Pai, derrama um pouco mais das Tuas palavras sobre os nossos corações. E Deus, mostra aquilo que arde o Teu coração e nos impulsiona, Pai, a ouvir, mas também a obedecer aquilo que o Senhor tem para fazer hoje, nesse tempo, nessa geração. Fala conosco, Pai, o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? É sempre bom estar aqui com vocês. E hoje, de forma especial, a gente está trabalhando a temática do culto de missões. E é tão gostoso, né? Eu sou, como é que posso falar? Até fugir as palavras. Suspeito. Hoje em dia está fugindo muitas palavras. O pessoal na cela estava lá, estava me ajudando lá, estava dando estudo também na cela e estava fugindo as palavras também. Mas orem para Deus ter misericórdia pelo pregador. A temática de missões é sempre algo que envolve muito meu coração, que mexe comigo, porque é bênção demais. Estava tão gostoso. O Fabrício estava chorando aqui na frente, contando as histórias, eu estava junto ali no cantinho também. Porque é tão gostoso, gente, poder vivenciar, fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. É tão gostoso, né? A Amanda, a Raide foram lá, o Fabrício, e eu tenho certeza que aqueles 10 dias parecem uma eternidade quando a gente está na presença de Deus e não dá vontade de voltar. A gente sabe que tem um monte de coisa para fazer aqui, um monte de responsabilidade, mas quando a gente está servindo a Deus, a gente vê o rostinho de pessoas, a gente vê Deus curando vidas, tudo faz valer a pena. Então eu queria desafiar você a vivenciar isso na sua vida. Entenda isso não como algo para alguns, para um ministério, mas algo para a sua vida, e deixa Deus te usar, porque Deus, a gente não está de passeio no mundo, e Deus não está de brincadeira. Deus, Ele quer mudar esse mundo, Ele quer usar a minha vida e a sua. Amém? Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado aí, fizesse uma pergunta. A gente vai fazer algumas perguntas aqui hoje, mas eu queria mexer com vocês. Queria que você perguntasse para a pessoa que está ao lado, quem ela é em Deus? Quem você é em Deus? Quem você é, Fred? Agora faça outra pergunta para ela. Quem Deus é em você? Uma última pergunta. Quem você era sem Deus? Queridos, Deus com certeza sabe quem você era no verão passado. Deus sabe quem você era no verão passado. Ele sabe de onde Ele te tirou. Ele sabe o lodo da minha vida e da sua. Ele sabe a miséria que eu e você vivíamos no passado. E tudo que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Eu tenho às vezes conversado com tanta gente. E é tão interessante que essas perguntas que a gente fez aqui uns aos outros são, às vezes, o motivo de crises muito fortes na vida de muita gente. Né, Dani? Muita gente, por não saber quem é em Deus, tantas vezes vive uma vida que não é vida. Vive uma miséria, uma vida de mediocridade, vive algo tão complicado e tão aquém do que poderia ser em Deus. Deus nos criou e Ele nos salvou. E Ele tem sonhos muito maiores do que eu e você. Glória a Deus por isso. Porque se Ele tem sonhos grandes, e se Ele tem sonhos grandes com você, é porque Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, mas também através da sua vida. E é um pouco disso que a gente vai estar falando aqui hoje, de quem você é em Deus, e o que Deus tem para fazer através da sua vida. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia, sua vida também, mas abre a sua Bíblia primeiro. Abre a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Misericórdia? Tá bom, abre lá. É fácil de achar Pedro. Está entre Gênesis e Apocalipse, é ali no meio.
Então está lá no finalzinho da Bíblia, bem facinho de achar. 1 Pedro. Você está bravo aí, rapaz? Tá sério ali? Amém? Misericórdia? Amém. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vamos lá. Para você que estava em dúvida, talvez nem respondeu quando a pessoa te fez a pergunta lá, né? Olha Deus falando com você. Entenda Deus falando para você agora, sussurrando no seu ouvido. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Vou ler de novo o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as suas virtudes, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, eu vejo esse texto e eu fico tão impressionado com a graça de Deus. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo de onde Deus me tirou, quem eu era. Eu vejo o que Deus pode fazer pela sua misericórdia por meio das nossas vidas. Eu falo assim, é muita misericórdia de Deus. Você lembra de onde Deus te tirou? Você lembra a incapacidade que você tinha de ter uma vida em abundância? Mesmo aqueles que às vezes nasceram na igreja, né, e que algumas vezes você vai conversar e você fala assim, mas eu não tenho aqueles testemunhos bonitos, pastor. Eu falei, como assim? O que é testemunho bonito que você está querendo dizer? Ah, eu não usava drogas, eu não fazia nada, eu só era crente, eu nasci na igreja. Eu falei, querido, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque você não teve que quebrar a cara tantas vezes, de tantas formas, para entender que Deus é Deus e se entregar para Ele. Mas mesmo assim, mesmo sem ter talvez experimentado tantas coisas lá fora, mesmo você que nasceu na igreja, teve um dia que você teve um encontro com Deus. E daquele dia em diante, Deus começou a habitar no seu coração e você começou a ser uma pessoa diferente. Glória a Deus, porque Deus nos resgatou. Não fomos nós que fomos até Ele. Ele que um dia, Ele teve misericórdia da minha vida e da sua vida. E Ele veio de encontro à minha vida e à sua vida. E naquele dia, Ele se revelou a você com um amor tão grande, com uma misericórdia tão grande. E mesmo sem você ter que falar nada, Ele te compreendeu, Ele te amou, e Ele tem te ajudado a caminhar. Louvado seja o nome desse Deus. Se talvez você está aqui hoje e não teve essa experiência, hoje é dia de você fazer a sua experiência, ter essa experiência, de você fazer a sua entrega para Deus. Porque Deus quer transformar a sua vida. Ele não quer que você viva uma vida de miséria, de mediocridade. Ele quer que você tenha uma vida e a vida em abundância. É isso que Ele tem preparado para todos aqueles que se rendem a Ele. É isso que Ele tem preparado para você essa noite. Quando eu estava lendo esse texto, algumas coisas Deus começou a falar comigo. E uma das primeiras coisas que Deus começou a falar comigo foi sobre sacerdócio. Sacerdócio. O que é sacerdote? O que é um sacerdote? A Bíblia vai nos trazer várias alusões a esse assunto. Na verdade, o sacerdote é uma pessoa que era escolhida por Deus para poder representar Deus, as pessoas diante de Deus, poder levar os pedidos, apresentar diante de Deus as ofensas do povo e pedir diante de Deus que Deus tivesse misericórdia do povo. Mas também era um povo que trabalhava no templo, servindo a Deus, ali fazendo tantas obrigações relativas ao templo e ao culto do povo para com Deus. E é interessante que quase todas as religiões têm seus sacerdotes. Tem aqueles que trabalham ali, seja em templos, sejam naquele espaço de adoração, e ali eles servem a Deus. A Bíblia vai nos fazer alusão a tantos deles. Primeiro, talvez, momento que é colocado, Hebreus vai apresentar para a gente, o primeiro sacerdote foi um camarada chamado Melquisedeque, que Abraão, lá no começo, ele
ganhou uma guerra e ele foi até esse sacerdote. E ali ele devolveu partes daquilo que ele tinha ganho naquela guerra, ofertando a Deus. Aquele sacerdote abençoou Abraão e abençoou aquele povo que tinha lutado naquela guerra. Mas tempos depois, Deus vai estar instituindo, através de Moisés, Arão, irmão de Moisés, como o primeiro sumo sacerdote. O que era esse tal de sumo sacerdote? Sumo sacerdote talvez era o chefe, para ficar mais fácil a gente entender, o chefe de todos aqueles que iriam servir a Deus, queriam servir no templo, queriam ter responsabilidades no culto, na preparação do culto. E eles tinham tantas dessas responsabilidades. Eles tinham que oferecer aquele animal em sacrifício para pagar os pecados do povo. Muitas vezes a gente conversa, às vezes no discipulado com algumas pessoas, elas não entendem como assim, como que a Bíblia fala de tanto sacrifício. E não é a dinâmica nossa aqui hoje explicar tanto isso, mas para ficar claro, para dar um pitaco quanto a isso, era algo muito interessante que Deus instituiu no Antigo Testamento. Um sangue inocente, um animal que não tinha culpa de nada, você tinha feito a sua burrada. E a lei mandava que, se você fez uma burrada, lei por lei, você deveria morrer. Você deveria ser castigado por aquilo de errado que foi feito. Mas Deus deu uma escapatória, Ele deu uma forma de a gente poder não morrer. Porque senão todo mundo ia morrer, a gente não estava aqui, não é verdade? Quem não peca? E a escapatória seria as pessoas levarem até o templo um animal inocente, um animal puro, limpo, sem manchas, sem nada de defeito, e aquele animal era morto, e um sangue inocente era derramado naquele tempo para que outra pessoa pudesse sair ilesa. E esse sinal que Deus colocou, essa possibilidade que Deus colocou, ela percorre todo o Antigo Testamento. Todas as vezes que as pessoas queriam ter um relacionamento com Deus, elas queriam pedir perdão dos seus pecados, elas queriam ter um encontro com Deus e agradecer por algo, elas iam até o templo, elas conversavam com um desses sacerdotes, e ali elas, ora era um animal, ora era uma outra coisa que ela ofertava, e ali ela tinha um encontro com Deus. Durante todo o Antigo Testamento, essa personagem dos sacerdotes, ele é muito claro. No Novo Testamento, Deus ele vem apresentar um outro sacerdote, que a Bíblia vai nos chamar de sacerdote perfeito, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele se apresenta como sacerdote perfeito, como sumo sacerdote, e se coloca diante do povo e diante de Deus, para apresentar os pecados do povo, meu e seu, e daquele povo naquela época, para que Deus não viesse nos destruísse. E da mesma forma como no passado, aquele animal inocente, ele era morto, e o sangue dele era derramado para que outra pessoa pudesse ser perdoada. Da mesma forma, Jesus ele se fez o sacrifício perfeito. Ele deu todo o seu sangue, mesmo sem ter culpa de nada, sem ter pecado em nada, para que eu e você pudéssemos, através desse sacrifício, ter a oportunidade de sermos salvos, de termos uma vida diferente. E foi assim que aconteceu com cada um de vocês. Um dia vocês entenderam que realmente Jesus é Deus, e somente nele há salvação. Vocês se renderam a Ele, e nesse processo de rendição, Jesus, Ele perdoou os seus e os meus pecados. Ele entrou no meu e no seu coração, e Ele tem restaurado a minha e a sua vida. E aí é gostoso, porque é tão gostoso conversar com um novo convertido, com uma pessoa que teve essa experiência, que vivenciou isso na sua vida, é tão gostoso. Ele começa a pensar diferente, ele começa a entender as coisas diferente, porque Deus passa a habitar no nosso coração, e Ele vai nos direcionando, é tão gostoso. Eu lembro do tempo que o Wellington se converteu, eu lembro das crises, das dificuldades, no tempo que estava chegando aqui para a igreja, e fico tão feliz de vê-lo hoje aqui, filmando, servindo a Deus nos projetos de missões, porque Deus fez algo na vida dele, ele teve uma experiência com Deus, ele está aqui porque Deus tem trabalhado na sua vida, e assim somos nós, todos nós que estamos aqui. Tem alguém aqui que não é pecador? Não. Tem alguém aqui que é perfeito? Não, mas tem aqui pessoas que entenderam que sem Jesus a gente não consegue ter vida, não consegue ter vida. Quem é você?
Foi a primeira pergunta que a gente fez. E quem é você em Deus? A primeira resposta que a Bíblia traz, e traz tão clara para mim e para você, é que eu e você somos uma geração, um povo eleito. Um povo eleito. Um povo que Deus separou. E separou para um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus tem um propósito para esse mundo. Mundo que está tão pervertido, que está tão complicado. Às vezes, queridos, eu e você achamos que esse mundo não tem mais jeito. A gente acha que as coisas não tem como mais piorar. E aí elas pioram um pouquinho mais. Ou às vezes acontecem situações como as catástrofes que aconteceram agora nesses últimos dias, lá no Nepal. E a gente acha, onde estava Deus nisso tudo? Eu queria mostrar um videozinho para vocês, bem rapidinho, lá do Nepal. Tem 33 segundos. Queria que eles colocassem ali para a gente. E mostra um pouquinho da realidade da idolatria no Nepal. Não sei se eles acharam ali para a gente. Um povo que na sua maioria é hindu, mas também tem um grande contingente de budistas e também agora de muçulmanos. E nesse meio tempo, uma grande quantidade de pessoas tem se convertido a Deus e tem ali buscado o Senhor e no meio de muita perseguição, no meio de muitas prisões, a gente sabe de missionários que vivem sendo presos ali, mas Deus os tem dado graça e mesmo em meio à perseguição naquele país, eles têm pregado a palavra de Deus. Vocês conseguiram achar? Senão a gente passa mais para frente. Amém? Não? Misericórdia? Misericórdia. Então vamos continuar, depois a gente passa o vídeo. Amém? Primeira coisa, relembrando aqui para nós, que a gente vê nesse texto aqui, nós somos uma geração escolhida. Queridos, em cada etapa dessa vida, da nossa vida, em cada etapa da Bíblia, em cada etapa da história, você vai ver coisas muito semelhantes. Você vai ver um povo mau se levantando, você vai ver guerras, você vai ver brigas, contendas, mas mesmo assim, em meio a tantas complicações, Deus, ele se levanta. Ok? Tenta dar uma maximizada lá para nós. Amém. Deixa quando der certo, vocês avisam. Deu certo? Não tem áudio, queridos. São imagens de Buda, um lugar onde estava sendo feito. A gente estava na reunião de pastores, de treinamento de pastores, no Nepal, há uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás. E bem na frente, a gente estava atravessando a rua, eu me deparei com essa fábrica de imagens. E ali tinha várias imagens, e os artífices estavam ali fazendo várias imagens de Buda, cada uma diferente da outra. E até a gente foi ali com um grupo e conversou com eles, mas em várias partes dessa rua tinham lugares que eram feitos imagens de Buda de formas diferentes. Por que eu mostrei isso para vocês? Porque da mesma forma que Deus ele tem escolhido pessoas nesse tempo para poder fazer algo diferente, o diabo também tem trabalhado a vida de tantas pessoas. Pessoas que nascem em meio a tanta opressão, a tanta ilusão, a tanta mentira, e o diabo tem tentado trabalhar, enredar cada vez mais dessas pessoas, para que elas vivam uma cegueira, porque literalmente é uma cegueira, queridos. Quando você vai conversar com uma dessas pessoas, você vai ver tanta cegueira, tanta mentira uma atrás da outra, e que chega a ser difícil você comunicar Jesus. É muito complicado. Essa semana, quinta-feira, um dos nossos pastores, o pastor Eliezer, viajou de novo para o Nepal. E essa semana, ou nas próximas semanas, um grupo aqui da nossa igreja, de profissionais de várias áreas da saúde, entre outras áreas, estarão indo para o Nepal também, para estar indo em algumas vilas, para estar ali ajudando da forma que a gente pode. Porque a gente crê que, como igreja, nós somos chamados para servir. Por que tudo isso, queridos? E por que os últimos dados já falam de mais de 8 mil mortes? Mais de 8 mil mortes. O Eliezer ainda mandou mensagem para a gente hoje durante o dia, que ele chegou e
teve 2 tremores de terra lá, não fortes, mas mesmo assim deu insegurança em todos que estão lá. Você volta a ficar ligado, antenado de novo, e gera esse pensamento de que qualquer coisa pode acontecer em qualquer momento. Por que aconteceu tudo isso? Satanás tem tentado enredar cada vez mais pessoas, tem tentado separar para ele cada vez mais pessoas e tem deturpado, fechado as suas visões. Isso ao redor do mundo. Nós vamos ver culturas, não só lá distantes, lá na Ásia, mas aqui mesmo no Brasil, nós temos mais de 128 etnias indígenas que não conhecem Jesus. 128 etnias diferentes, que não têm sequer uma porção da Bíblia traduzida. Nós temos aqui comunidades quilombolas com tantas rituais africanos, com tantas religiões afro, e que estão distantes de Deus pra caramba. Nós temos aqui ciganos, nós temos comunidades ribeirinhas, como aqui já foi apresentada, e tantas outras realidades como sertanejos. O Brasil é um campo repleto para missões, onde a Igreja de Cristo pode e deve pregar o Evangelho. Nós vemos todos os anos missionários de vários países vindo para cá, para falar de Jesus, para fazer, às vezes, uma brincadeira com criança, para atender como médicos as pessoas. E eu pergunto, a gente não tem médico no Brasil? A gente não tem gente que pode brincar com crianças? A gente não tem pessoas que poderiam falar de Jesus? Eles precisam atravessar países para chegar até aqui? Queridos, nós estamos aqui. Nós somos essa geração. Uma geração que Deus escolheu para fazer a diferença nesse tempo. Outra figura que esse texto traz para nós é o sacerdócio. A gente já falou um pouco sobre sacerdócio, e Jesus como sacerdócio perfeito. A partir do momento que ele morreu, diz o texto que algo aconteceu quando ele morreu. O véu do templo, o lugar de adoração, foi rompido. E através daquele tempo em diante, nós não precisamos mais apenas ir na igreja para buscar Deus. Nós não precisamos ir a um sacerdote para buscar ao Senhor. Nós temos livre acesso a Deus. Deus está presente nas nossas vidas, Ele habita nos nossos corações. E não só apenas nós temos esse livre acesso hoje, mas Deus também, a partir da sua morte e ressurreição, a partir do momento que Ele te salvou não apenas para você ficar bonitinho. Fala para a pessoa que está lá, você é bonitinho. Que fofo, né? Ficou fofo vocês dois falando isso aqui, ficou muito fofo. Queridos, Deus te salvou, não apenas para você ou para mim ficarmos bonitinho na igreja. Deus nos salvou e nos separou para um propósito. Deus, Ele te separou. E esse texto vai falar algo para nós de forma muito interessante. Ele vai falar que não apenas no passado, no Antigo Testamento, existiam essas figuras desses sacerdotes. Não apenas Jesus foi esse sacerdote, mas nesse texto, Jesus está falando que eu e você, servos dele, passamos a ter essa função, essa responsabilidade para com Deus, como sacerdotes. E o que isso significa, queridos? Vamos lembrar lá, qual que era o papel do sacerdote? Ele estava ali diante de Deus, no lugar de adoração, e ele apresentava o pecado do povo para com Deus. Ele intercedia perante Deus pelo povo. Ele apresentava sacrifícios a Deus, para que Deus tivesse misericórdia para com o povo. E esse é um papel que eu e você temos hoje. Sabe, é tão difícil às vezes a gente amar as pessoas. A gente vive num mundo tão complicado. E é tão interessante quando a gente, por exemplo, começa a cuidar de alguns casais. E eles vão, pastor, a gente está orando junto. Ah, é, querido, vocês estão orando junto? E começa esse tempo de orar. E é bênção de se conhecer e de orar, mas quanto mais um ora pelo outro, mais os sentimentos começam a aflorar. Mais um começa a gostar do outro, mais as coisas começam a acontecer. Porque esse é um princípio, queridos, quando a gente ora por alguém, a gente começa a amar. E se isso vale para um relacionamento, isso vale também para o nosso papel com o mundo. Quando nós, como sacerdotes de Deus, nós entendemos o nosso papel,
que o nosso papel é estar diante de Deus, às vezes incomodando o Senhor pelo nosso vizinho, pela nossa vizinha, por mais que às vezes o teu vizinho seja aquele cara que você não gosta tanto, né? Às vezes você tem aquele vizinho que é uma bênção, para não falar outra coisa, né? Qual você sabe o que é, mas quando você começa a orar por ele, Deus começa a colocar amor no teu coração. Ou aquele teu colega do teu trabalho, ou aquele teu chefe abençoado, né? Aquela tua chefe abençoada, que às vezes você teria motivos e motivos para falar assim, aquela lá está perdida, aquele ali está perdido. Mas quando você começa a se colocar diante de Deus e orar por eles, e pedir misericórdia diante de Deus por eles, e apresentar a Deus, Deus, olha aqui o fulano, Senhor Deus, às vezes ele merece ir para o inferno mesmo, mas Deus, salva ele. Deus, assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida e tem ainda, salva ele, salva ela. Deus, lembra dela. Senhor, faz isso na família dela. E começa a orar. E às vezes você verbaliza isso para ela. Ó, estou orando por você. Olha, e você começa a falar do teu testemunho. A gente estava na cela hoje, um rapaz estava falando que, contou exatamente esse testemunho. Que ele estava no trabalho, e ele começou a vir na igreja, e Deus começou a transformar a vida dele em tantas áreas tão complicadas. E um dia ele entendeu que ele tinha que falar isso para a faxineira do trabalho. Ele chegou e falou assim, eu queria falar um negócio para a senhora. Olha, eu era assim, a minha vida era assim, 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 assada. Mas olha, desde que eu entreguei a minha vida para Deus, Deus tem transformado a minha vida, tem feito isso, isso, isso. Ele acabou de falar, ele entendeu o que tinha que falar e ficou quieto. Ele hoje está falando para a gente que, depois de algumas semanas, ela chegou para ele e falou assim, olha, eu queria te agradecer pelo que você falou comigo. Ele falou, o que eu falei com você? Eu nem lembro. Você falou da sua vida, do teu testemunho, do que Deus tem feito na sua vida, e olha, a sua vida foi resposta para a minha vida. Eu falei, como assim? Ele perguntou, como assim? Ela falou assim, eu estava com dificuldade numa área parecida com a sua, e quando você falou que Deus tinha te curado, eu falei assim, se Deus pode curar, Ele pode me curar. E ela fez um compromisso com Deus. Ela falou assim, eu queria falar para você que hoje eu e meu filho temos ido na igreja. E Deus me curou dessa área. Queridos, quando a gente começa a orar, a gente começa a amar. E quando a gente ama, amor não é só palavra. Amor não é só palavra. Amor é atitude. Quando a gente ama, a gente demonstra amor. A gente faz algo pela pessoa que a gente ama. E aí, servir não é mais algo complicado, não é algo impositivo. É algo natural. É algo natural. Porque quem ama expressa, externaliza esse amor. Do seu jeitão. Às vezes você não é muito de abraçar ou de fazer, mas do seu jeitão você vai demonstrar amor. E do seu jeitão, Jesus vai se fazer conhecido para as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Quem é você? Você é alguém que foi escolhido por Deus. Você é alguém que foi separado para o Senhor para fazer a diferença. Talvez você está vivendo um tempo na sua vida que você já se quebrou muito. Talvez você, para chegar aqui hoje, você já teve muitas derrotas. Talvez na área emocional, talvez na área profissional, talvez na própria área espiritual. Tantas quedas, tantas situações complicadas. Mas se você está aqui hoje, é porque você é exemplo da misericórdia de Deus. Porque eu sou exemplo da misericórdia, da graça de Deus. E Deus continua falando para você, assim como Ele falou lá atrás, que Ele tem um propósito na sua vida, querido. Ele quer te usar, Ele quer que você faça a diferença. É tão gostoso, estava aqui o Fabrício, estava tentando se controlar e estava chorando, porque quando a gente faz a diferença, não dá para aguentar, é gostoso demais. Tudo na nossa vida, sabe aquele monte de crise besta que às vezes você não consegue dormir e fica pensando, maquinando na tua cabeça? Quando a gente faz a diferença na vida dos outros, a gente esquece de tudo isso. Você se esquece das suas crises, você se esquece dos seus problemas, porque às vezes, quando a gente foca tanto na nossa vida, quando a gente foca tanto nos nossos problemas, esquece dos outros. Aquilo que é tão pequenininho passa a ter um tamanho tão grande. E quando a gente foca nos outros, e não que a gente vai esquecer da gente, não estou dizendo isso, mas que você coloca os outros também na sua vida,
você vê que às vezes os teus problemas são tão pequenininhos comparado ao problema dos outros. E a perseverança deles faz com que você tenha perseverança. Você é um povo escolhido. Você é uma pessoa escolhida. Não importa as experiências que você teve, não importa as burradas ou os acertos que você teve, porque quando a gente apresenta diante de Deus, presta atenção nisso, os nossos erros, as nossas cabeçadas, com humildade, Deus ele faz com que a gente aprenda com aqueles erros. E dessa forma, os nossos erros, eles se tornam maturidade. E essa maturidade pavimenta o caminho para a gente andar de forma correta e abençoada na presença de Deus. Apresenta para Deus as tuas burradas. Eu faço isso todo dia. Porque todo dia a gente erra numa área, é ou não é? Mas se a gente vai com humildade diante de Deus, Deus nos dá graça. E a gente pode fazer diferente. Você é um povo escolhido. É uma geração escolhida. É um sacerdócio real. É alguém que foi escolhido pelo rei para implantar o reino de Deus nessa terra e para apresentar as pessoas diante de Deus. E sabe, queridos, algumas vezes Deus vai mexer com a nossa geografia nesse processo. Às vezes, como foi falado no vídeo, eu achei de forma tão legal. Às vezes, você não tem condição de ir lá na França, mas às vezes você pode dobrar a esquina e você pode ali fazer diferença. Às vezes é no elevador, às vezes pode ser lá longe, sim, porque Deus ainda hoje chama pessoas para ir para todos os lugares. Assim como eu tenho amigos de alguns países que estão aqui no Brasil, usados por Deus, Deus quer usar brasileiros em tantos outros lugares. E, queridos, não importa a idade, a experiência, o currículo que você tenha, diante de Deus, Deus usa tudo, toda a nossa bagagem, tudo, porque tudo nas mãos de Deus frutifica. A gente tem um casal aqui da nossa igreja que foi para... não pode falar o país, né? Elas estão na Ásia, estão ali fazendo a diferença, estão numa forma de treinamento ali para ir para um outro país fechado ao Evangelho. E eles estão ali aprendendo. Eles já eram casados há mais de 10 anos, ele era um profissional, era também profissional da área da saúde, e de repente, no meio de um culto, Deus começou a falar com eles, e ela entendeu que tinha que fazer uma viagem missionária de curto período, como foi feito aqui. Ela foi, voltou, mas o coração continuou lá. E aquilo foi tão forte que ela começou a orar, a orar. E quando a gente ora, Deus derrama amor. E aí, o amor foi ficando tão grande que contagiou esposos. E os dois começaram a se preparar. E hoje eles já estão lá no campo. Tem uma jovem nossa aqui também, na nossa igreja, que estava aqui e Deus começou a falar com ela. E de repente ela recebeu um convite para ir lá para Israel, lá no meio do deserto, para assumir a direção de uma escola de inglês, no meio de um povo muçulmano. E ela está ali. Fala assim, às vezes eu não posso falar abertamente, porque senão eu sou expulsa da escola. Mas de pouquinho em pouquinho você fala com um, você abençoa outro, você é usado por Deus ali, lá. Saiu daqui tem 2 anos. Estava aqui com a gente. Talvez sentada do seu lado, você nem percebeu. E hoje está lá. Por que ela está lá? Porque quando a gente entrega a nossa vida por Deus, para Deus, a nossa geografia não pertence a nós. A nossa geografia pertence a Deus. E Deus vai usar para aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, se Ele quiser, para a glória dEle. Pode ter certeza disso. Às vezes pode ser, como a Raide está aqui, uma congregação nossa. Quantos anos você está na congregação? 5 anos. Raide te conhece há muitos anos. E membro aqui, a família inteira membro aqui na igreja. O irmão dela foi meu líder de célula, deixa quieto, muitos anos atrás. E um dia ela entendeu que podia fazer diferença com os dons dela, com os talentos dela. E ela toca, canta, e entendeu que nas nossas congregações aqui perto, precisavam de gente ajudando. Ela foi lá servir. Ela foi lá fazer diferença. E, queridos, às vezes aqui você tem a dimensão que tem tanta gente. Poxa, eu nunca vou ter oportunidade de nada. Basta falar assim, olha, pode contar comigo. Você vai ver o quanto Deus pode fazer através da sua vida. Ela foi para lá
E foi muito legal, esses dias eu fui pregar lá, e ver ela tocando, ver ela lá conversando com o pessoal, e liderando as coisas, ajudando, e ver Deus usando e fazendo a diferença num lugar onde é tão carente, onde precisa de ajuda. Queridos, é tão complicado quando você vai conversar com alguém, às vezes no gabinete, e você vai ver que às vezes a pessoa está vivendo crises tão fortes, porque ela não sabe quem ela é. Ela deixou de olhar para a Bíblia, ela deixou de acreditar no que Deus fala. Ela acredita mais no que Satanás tem falado para ela. Ela acredita mais no que às vezes um familiar infeliz fala para ela. Ou às vezes numa pessoa que se faz passar como amigo, mas de amigo não tem nada e fala deturpando a imagem de Deus na vida dela. Mas ela deixou de olhar para a Bíblia e entender que ela é alguém importante, escolhido por Deus para fazer a diferença nesse tempo. Que para Deus usar, para as coisas mudarem, basta tão somente eu e você dizer, Senhor, pode contar comigo. Sabe, querido, parece tão difícil a gente se levantar. Parece tão complicado. Essa semana mesmo, uma jovem que a gente estava atendendo, ela, há uns cultos atrás, ela veio procurar, ela falou assim, pastor, eu estou casada já há alguns anos e eu estou acomodada, eu preciso fazer a diferença, eu quero poder ajudar, e como que eu posso ajudar? E a gente falou várias coisas que ela podia fazer, e uma delas ela falou assim, olha, isso aqui Deus tocou no meu coração, quando o pastor falou, eu falei, isso aí eu quero fazer. Uma coisa simples, ligações para aquelas pessoas que se convertem. Sabe, aquela pessoa que fala assim, eu quero ser discipulado, e ela vai ligar para as pessoas. Ela vai falar assim, olha, tudo bom, meu nome é fulana, eu sou voluntária aqui da igreja. Coisa simples, coisa que qualquer um pode fazer, mas que não tinha ninguém, até 2 semanas atrás. Ela falou assim, pastor, desde que eu me comprometi com Deus, o diabo tem tentado atrapalhar isso na minha vida, no meu casamento, na casa. E na sexta-feira, o dia dela vir aqui, ela estava saindo 8 horas da manhã para o trabalho e capotou o carro. Deu PT no carro. E ela contando, foi sexta-feira de manhã, sexta-feira à noite na minha sala, ela lá, contando para mim, eu olhando para ela contando e olhando assim, não quebrou alguma coisa? Como você está fazendo aqui? Vai para tua casa? Ela, não. Deixa eu contar a história. Que capotou lá, eu fiquei de cabeça para baixo, tive que quebrar o vidro, tirei o cinto, saí, fui para o hospital, não tem nenhum osso quebrado, glória a Deus. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui, querida? Vai para tua casa. Você está dolorida? Estou dolorida, mas eu vim aqui fazer as minhas ligações, porque eu entendi que o diabo tentou me parar, mas nada vai parar o compromisso que eu fiz com Deus. Uau! Que isso? E ela terminou as ligaçõezinhas dela, a gente orou junto ali, ela falou assim, agora sim eu posso ir para minha casa. Eu falei, Jesus. Sabe, queridos, quando você se comprometer, às vezes pode ser uma coisa bem pequenininha, às vezes pode ser uma coisa maior, o diabo vai tentar te atrapalhar. Ele vai tentar fazer você ficar sentado, acomodado, porque acomodado é melhor para ele. Mas quando a gente se levanta, quando a gente faz a diferença, a gente olha para trás e fala assim, por que eu perdi tanto tempo? Servir vicia, gente. Servir vicia. É bênção demais. É bênção demais. Nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos separou, nos escolheu, e Ele nos tem capacitado para que a gente possa anunciar as verdades de Deus em meio às trevas. Às vezes essas verdades elas vão ser lá no Nepal, como um grupo que vai para lá. Às vezes ela pode ser no Amazonas, como grupos aqui têm ido, ou como tantos outros lugares que a nossa igreja tem projetos e precisam de pessoas fazendo a diferença. Mas às vezes é atravessando a rua. E a gente tem orado porque estamos num bairro e que, qual que é a referência desse bairro para muita gente? Principalmente essa avenida aqui. Lugar de prostituição, lugar de curtição, lugar de drogadição, onde tem tantas baladas, tantos barzinhos, tantos... Queridos, a gente tem sido desafiado como igreja, como ministério de missões, para fazer a diferença ali. A Cris, a Marcinha e tantos outros, a gente tem orado para poder fazer a diferença aqui no nosso bairro, na nossa avenida aqui do lado da nossa igreja.
E como igreja, a gente quer também sair, atravessar a rua e poder ali falar do amor de Deus para as pessoas. A gente criou um material que é parecido com, é feito lá em São Paulo, nas baladas também por algumas igrejas lá. E a gente vai estar entregando esse material nas filas das baladas. A gente não vai precisar entrar lá dentro. Eu lembro como era lá dentro, eu não preciso entrar para saber, né? Eu sei de onde Deus me tirou. Mas a gente vai ali na porta, falar que lá dentro a pessoa ela pode estar procurando esperança, mas esperança mesmo ela só encontra em Jesus. E ali a gente vai dar um remedinho para ela, a gente fez um kitzinho, tem um remedinho, fala assim, esse aqui é para dor de cabeça de amanhã. E aí do outro lado fala assim, aí está Jesus, eu não lembro agora, estou falhando aqui para falar, Jesus ele cura as dores de todos os dias, uma coisa assim. E a gente vai entregar esse material nas baladas aqui e vai falar do amor de Jesus, porque a gente entende que as pessoas estão aqui do nosso lado. Às vezes a gente vai lá para o Nepal, que precisa, mas aqui do lado precisa também. E é nosso papel ir geograficamente para todos os lugares simultaneamente, segundo o mover de Deus. Ora lá, ora aqui, ora onde Deus impulsionar a gente. Ora na Osternac, onde tem sido feito um trabalho muito legal pelos jovens adultos, em tantos outros lugares aqui, nós precisamos se levantar. Eu queria desafiar você, semana que vem, após os cultos, tanto daqui, de jovens, a gente vai levantar uma galera. E o primeiro ato que Deus colocou no nosso coração é nós irmos marchando pela Batel. E nesse dia a gente não vai entregar folheto nenhum, a gente não vai abordar ninguém, a gente vai fazer um tempo de adoração ali, de intercessão por aquela avenida, pedindo que Deus passe naquele lugar, que a gente cansou, Deus, basta, a gente está cansado de sair dos cultos, de ir comer na pizzaria tal, ou em tal lugar, isso é bênção, é gostoso, mas Deus, a gente está cansado de ficar com os olhos fechados, ou fingir que a gente não vê as prostituição que está acontecendo aqui na nossa volta. É chegado o momento de nós, como igreja, se levantarmos para fazer a diferença. E a começar aqui pela nossa volta. A começar pelos postos de gasolina que estão aqui. Às vezes você pode ter vergonha. Queridos, mas se a gente coloca a nossa vida diante de Deus, é Ele que nos dá ousadia. É Ele que nos usa. Às vezes você, antigamente, frequentava exatamente esses lugares. Talvez é o teu momento de se comprometer com Deus e de ali falar um pouquinho de onde Deus te tirou. Talvez você ainda está com um pé aqui, talvez um pé lá. Talvez a gente até te encontre nas baladas lá e fale de Jesus, mesmo você estando frequentando a igreja. Mas a gente quer dizer para você que também é um tempo de você se comprometer com Deus. Porque Deus não é Deus meia boca, não é Deus de lá e cá. Deus ele quer restaurar completamente a sua vida, Ele quer restaurar completamente o seu coração, e Ele tem uma obra para fazer na sua vida, mas Ele só pode restaurar aquilo que a gente entrega para Ele. Se a gente entregar a nossa vida inteira para Ele, Ele restaura inteira. Mas se você entregar partes da sua vida, querido, Ele só vai poder restaurar partes da sua vida. É um tempo de se comprometer, de deixar coisas para poder se comprometer com Deus e com tudo que Ele tem para fazer através da sua vida. Deus tem muito para fazer através dos jovens adultos e já tem feito. Quantas pessoas têm sido salvas aqui todos os finais de semana? Eu louvo a Deus por isso. Quantas pessoas têm sido discipuladas através desse grupo? Quantas pessoas têm ido nas células desse grupo? Quantas pessoas têm trabalhado, atuado em ministérios? Mas, queridos, você crê que em Deus, eu e você podemos fazer mais? Você crê nisso? Não senti firmeza. Você crê que em Deus, eu e você podemos fazer mais? Amém? Você crê que você é o mais de Deus? Se Deus quer fazer mais, Ele pode fazer mais, o mais de Deus é você. Porque quando Deus junta 2 mais 2, Deus pode fazer 50. Porque Deus multiplica as nossas ações. E Ele faz abundantemente além. Agora, se você continuar sentado, desculpa falar, acomodado, as coisas não vão mudar. E aí, como é que a gente vai ter o além de Deus? O mais abundantemente além, como a tia Cleusa sempre fala, né? Saudade dela. Queridos, você é o mais de Deus. A sua vida, a sua intercessão, o seu amor, não só às vezes em palavras, mas em atitude pelas pessoas, é o que Deus está esperando, para que nós mudamos em Deus essa geração. Nós só temos essa geração para mudar essa geração. E Deus conta comigo e com você. Deus conta com a minha e a sua disposição. Eu quero orar por você. E o que eu tenho orado aqui, eu tenho orado pelos jovens, eu tenho orado por essa igreja que Deus coloque, desculpa falar, pulga no nosso lugar onde a gente senta. Para a gente não conseguir ficar sentado. Porque aí a gente se levanta em Deus. E Deus começa a trazer oportunidades. Você
Você duvida disso? Eu queria que a gente orasse aqui hoje, por oportunidades. Eu tenho certeza que essa semana, Deus vai dar oportunidades para todos vocês. Todos vocês. Às vezes vai ser no trabalho, às vezes vai ser em casa, às vezes vai ser no elevador, às vezes vai ser no ônibus. Não sei, queridos, mas Deus vai dar oportunidades. Que você nesse tempo possa falar assim, Senhor, eu não posso nada, mas no Senhor, Deus, eu consigo. Que Deus possa te usar naquele momento. E você possa fazer diferença. Eu queria desafiar você a conhecer, às vezes você está aqui há tanto tempo e nem conhece os ministérios de missões que os jovens adultos têm. Eu queria te desafiar depois a falar com a Marcinha, com a equipe dela, e queria que você se voluntariasse a participar desses projetos. Queridos, nós temos tantas necessidades. Você às vezes pode ser a resposta, que eles estão orando, pedindo a Deus, levanta a gente. Deus conta com você, queridos. Eu quero orar por você nesse tempo. E, desculpa, mas eu vou orar para Deus colocar pulga, posso? Posso orar por isso? Não senti firmeza. Posso orar para Deus colocar pulga aí para você se levantar? Então, queria que você ficasse de pé. Não tem coisa melhor, queridos, do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem melhor lugar para a gente estar do que quando a gente está servindo a Deus. É melhor do que qualquer lugar, do que qualquer companhia. Fecha teus olhos aí, eu quero orar com você e por você. Amado, todos nós aqui somos limitados, somos pecadores. Pai, todos nós, Pai, somos frágeis. Mas nós entendemos, Pai, que o Senhor nos salvou e a gente entendeu aqui que o Senhor morreu por nós naquela cruz, o Senhor nos salvou, Pai, de um caminho de morte. O Senhor se apresentou a nós, o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados. Mas Deus, não apenas para que a gente pudesse ficar bonitinho apenas frequentando os cultos. Eu creio que qualquer anjo adora melhor o Senhor do que todos nós juntos. Mas Deus, o Senhor nos separou nessa terra, para que eu e os meus irmãos, mesmo eu e eles tendo tantas limitações, e tantas vezes dificuldades, mas em Ti, Pai, eu creio que juntos podemos fazer grandes coisas no Senhor. Eu creio que para cada geração, o Senhor tem um plano de mudá-la, e o Senhor conta com a Tua igreja para fazer diferença. Deus, o mundo está cego, tem adorado tantos ídolos, tantos deuses, tantas imagens que não podem ver, não podem falar, não podem andar, e nós cremos que o Senhor é o único Deus todo-poderoso, que se relaciona conosco, e que todos os dias nos dá a chance de poder fazer mais, de fazer a diferença. Deus, eu quero pedir por cada um dos meus irmãos que está aqui, irmãos que talvez estão em crises, que talvez estão passando dificuldades, que sim, também como eu, têm seus problemas em tantas áreas, mas Deus, eu queria que eles pudessem entender e que o Senhor pudesse gravar isso em seus corações, que eles não são qualquer gente, eles são um povo de Deus, escolhido a dedo pelo Senhor, separado para ser uma nação santa, para ser sacerdotes diante do povo, diante do mundo, e para ali, não só com palavras, mas com atitudes, demonstrar, revelar, sinalizar, que por mais que a gente veja, escute, tanto pessoas se dizendo que são crentes, mas que são tão mau elementos no mundo, existem homens e mulheres de Deus que estão lutando para fazer a diferença, não apenas para continuar em pé num culto, mas que façam diferença na sociedade. Porque por mais que as instituições queiram, elas vão se mobilizar, só Jesus pode entrar no coração das pessoas e pode mudar o caráter, a índole. Deus, usa o teu povo, usa as nossas vidas, sopra o teu sopro aqui, Deus, sobre cada um, e cada um, Pai, envia para onde o Senhor quiser. Deus, alguns podem ser para longe, então sopra forte, Deus. Alguns podem ser, Deus, para outros estados, outras cidades, ou até mesmo congregações aqui perto. Outros talvez podem ser para o outro lado, nessa avenida, Pai, para a gente poder pregar o Teu Evangelho e levar a verdade para aqueles que estão em cegueiras, talvez nesse exato momento, se embebedando, buscando curtir a vida naquilo que é a prisão. Senhor Jesus, usa as nossas vidas. Senhor, a gente pode sair daqui apenas se sentindo feliz, desafiado, mas eu quero pedir, Deus, incomoda as nossas vidas, a começar por mim, Senhor,
me incomoda, nos incomoda, para não mais nos conformarmos com esse mundo, com as coisas como estão. Senhor, eu creio que no Senhor, Deus, nós podemos ser usados para transformar essa geração. Então, Deus, usa as nossas vidas, nos usa aqui, Senhor. É o que oramos e mais uma vez todos juntos aqui nos consagramos a Ti, Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus use a sua vida. E quero, em nome de Jesus, poder estar aqui, ter a oportunidade de estar aqui em outros cultos e ouvir de vocês, assim como eu ouvi dessa equipe aqui, testemunhos de projetos, de eventos, de ações que Deus usou, não mais eles apenas, mas vocês que estão aqui. Tenho certeza que tem muita história bonita para Deus fazer através da sua vida, amém? Que Deus te abençoe. Um farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um de nós. Vão na graça, vão na paz do Senhor. Nosso culto está encerrado. E amanhã a gente se encontra no culto de domingo aí na igreja. Amém? Até a semana que vem. Eu convido todos vocês a fazerem suas inscrições para os retiros da gente, lá no final com Moisés. Nosso retiro já está em ação, você pode fazer em 4 vezes. Amanhã a gente te espera no culto da noite.
E agora, depois do culto, você é o nosso convidado para ir com a gente no Porco Nobre, junto com a equipe do pós-culto.